Paz do Senhor. Amém? Você está feliz? Aleluia. Vou ser rápido. Seja rápido comigo. Abra sua Bíblia em Marcos. Capítulo 15, versículo 25. Marcos 15, 25, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere aí. Todos acharam? Glória a Deus, só eu que faltei achar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Feche seus olhos comigo, Espírito Santo. Como nós já estávamos conversando ali embaixo, eu te pedi que o Senhor subisse aqui comigo. Pedi que o Senhor viesse com graça, misericórdia, com teu amor. E abrisse o meu coração e o coração dessa igreja para entender o que o Senhor quer falar hoje. Então eu quero mais uma vez declarar essa palavra, dizendo que esse ambiente é todo seu. Faça do seu jeito. O que o Senhor quiser mudar, mude. O que o Senhor quiser falar, fale. Como o Senhor quiser agir, haja. Porque eu estou aqui apenas como um instrumento. Eu libero esse ambiente, Pai, para o fluir da Tua palavra e para que o Teu Espírito Santo caminhe entre nós. Uau! Sabe, eu vejo no meu espírito o Espírito Santo andando pela igreja e tocando as pessoas, tocando em pontos específicos, assim como se Ele estivesse destravando, abrindo algumas portas. Em umas pessoas Ele toca no peito, em outras pessoas Ele toca no ventre. Eu sinto o Espírito Santo já preparando esse ambiente. E se você se conectar a esse ambiente, se você discernir esse lugar, se você se aperceber aonde você está, Ele pode te destravar em ambientes hoje. Ele pode abrir uma revelação dentro de você que você ainda não tinha percebido, não tinha descoberto, e Ele vai te promover para ambientes novos nele. É o que eu sinto Ele falando sobre essa manhã. Uau! Pondais de condar alabaxê. Deixa Ele falar com você. Não tenha expectativa no homem que vai trazer a mensagem. Tenha expectativa naquele que é a própria mensagem. Ele já está te tocando, Ele já está falando aí com você. Se você discernir, se você conseguir entrar nesse ambiente, se você parar um pouco, se desligar um pouco, você vai perceber que aí Ele já está te tocando, Ele está trazendo algumas coisas dentro do seu coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo teu fluir. Obrigado pelo teu mover. Obrigado porque sempre que nós chamamos, o Senhor vem. Sempre que nós pedimos, o Senhor se move. Na verdade, o Senhor sempre está aqui. Mas a gente sabe a diferença do Deus nos lugares e a presença manifesta. Por isso, obrigado pela presença manifesta. Uau. Uau. Seja livre. Seja livre. Uau. Obrigado, Espírito Santo.
Tem alguém precisando de oração por cura? Dá um sinal com sua mão, por favor. Tem alguém precisando de alguma oração por cura? Faz favor. Mais alguém? Amém? Glória a Deus. Como é seu nome? O que a senhora tem? Há uns 3 anos, mais ou menos, eu caí e bati com a costela no muro. Mas eu não fui no médico na época. E já tem umas 2 semanas que voltou a doer muito. Eu já fui ao médico, ele acha que não é isso. Mas eu acredito que seja a costela de novo, que agora inflamou por algum motivo. Acho que eu estou trabalhando mais, fazendo mais esforço. Então eu estou sentindo muita dor. Já tem 2 semanas que eu estou tomando anti-inflamatório e não melhora. Está doendo agora? Agora não está. Mas se você fizer algum movimento, você consegue. Tá. Vou chamar a nossa intercessora aqui. Tá. Nós vamos orar. Então, há 3 anos atrás, a senhora caiu, bateu no muro e agora voltou a doer. Amém. Põe a mão. Ela pode pôr a mão na sua costela? Amém. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor trouxe a minha irmã aqui hoje, Pai, e o Senhor decidiu parar um culto inteiro só para curar a costela dela. O Senhor é tão lindo. Eu te agradeço pela cura completa que o Senhor está fazendo agora, restaurando, Senhor. Senhor, eu declaro uma costela nova sendo colocada. Uma costela nova, Senhor. Troca a antiga, troca a quebrada. Toda inflamação, te dou uma ordem, vai embora em nome de Jesus. Eu te declaro 100% curada em nome de Jesus. Dor, você não tem autoridade para voltar. Porque nós temos uma palavra que diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E o Senhor Jesus levou sobre si na cruz todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Por isso eu te agradeço, Espírito Santo, por cura completa, Senhor. Por uma costela nova, Senhor. Por saúde sendo restaurada, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pedir para a senhora testar. Não vai com força. Vai devagarinho e vê se tem dor. Tenta ir fazendo o que a senhora não conseguia fazer. Então faz agora o que a senhora não podia fazer, para ver. Vai devagarinho e vai fazendo. Pode fazer. Estica o braço, testa a costela. O que aconteceu? Se tiver dor ainda, não tem problema. Você pode me falar, eu vou orar de novo. A dor foi embora completamente? Não dói mais. Não dói mais. 100% de cura. Uau! Te agradeço, Senhor, pela cura completa, Senhor. Eu dou uma ordem no mundo espiritual que o diabo não possa, Senhor, nos enganar. Essa cura já aconteceu. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. O pessoal, de vez em quando eu ouço, irmão, que o culto da manhã é frio. Mentira do diabo, mentira do capeta. O culto da manhã é cheio de gente, cheio de fogo. Aleluia. Se a gente der a liberdade para ele se mover, ele vai se mover. É dele. Agora eu vou tentar pregar no tempo que me sobrou. Mas vamos lá. Doutor Aldrin esteve aqui na igreja. A gente esteve eu tive numa escola de profetas em que ele ministrou, o Ramá, que é uma escola de profetas do apóstolo Judá Bertelli. E lá na escola de profetas ele fez uma pergunta que ele também fez aqui na igreja. Ele perguntou: quem é o seu modelo de vida saudável? E eu fiquei pensando quem poderia ser meu modelo de vida saudável. E eu percebi que eu não tinha ninguém que eu olhava e ficava falando assim: não, cara, eu queria ser fitness como esse cara, comer como esse cara. E ele falou: o meu modelo de vida saudável é Jesus. E isso nunca tinha me ocorrido.
Nunca tinha me ocorrido para olhar para Jesus como um modelo de fitness. E acontece que Jesus, quando vem como homem, ele vem para ser um modelo de homem. E aquilo transformou o entendimento que estava dentro de mim. Porque se Jesus veio para ser modelo de homem, e veio para ser modelo perfeito, ele precisou ser perfeito em tudo que o homem precisa ser perfeito. Ele precisou ser perfeito na sua vida, no corpo. Então caiu dentro de mim uma revelação muito forte, de que muitas vezes eu não consigo olhar para Jesus em alguns ambientes como modelo, simplesmente por uma obstrução na minha mente, um conhecimento fraco de Cristo, ou religioso demais, que eu não conseguia ver Jesus nesse lugar. Mas Jesus, ele é o modelo perfeito do homem perfeito, e ele foi aperfeiçoado naquilo que sofreu, ele foi aperfeiçoado pela obediência. Um dia eu estava citando esse texto que diz que Jesus foi aperfeiçoado, uma pessoa me chamou no Instagram e falou: como Jesus foi aperfeiçoado se ele era perfeito? Olha, Jesus era perfeito como Deus. Quando ele vem como homem, ele se esvazia da glória e ele é aperfeiçoado, ele se torna não só Deus perfeito, mas homem perfeito. E esse é o modelo, o padrão que a gente deve andar. Essa ministração eu até ministrei no culto das 17, então talvez, se você no último domingo veio aqui no culto das 17, você vai ouvir uma repetição de uma mesma ministração. Mas eu queria focar nisso. Por que Jesus é modelo? O que Deus quer passar com modelo? Se Deus sempre trabalha com modelos, por que Jesus é modelo e por que Jesus andou o caminho que andou? E o que nós precisamos aprender com esse caminho? Você olha para a adoração em Israel, e ela era uma adoração sacrificial. E aquele sacrifício, quando eles vinham e imolavam o cordeiro, o carneiro, o cabrito, aquele sacrifício falava de várias coisas. Existia o sacrifício que era o sacrifício para perdão de pecados. Existia o sacrifício que era para as festas, que era aquele sacrifício que deveriam acontecer repetidas vezes. Existia o sacrifício diário, para colocar comida na mesa do sacerdote. E a gente por muitas vezes já escutou aquela frase que diz que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento, e também nessa parte, nessa área, é uma sombra. A grande revelação de tudo isso converge naquele que é a chave hermenêutica, a peça do quebra-cabeça que quando você coloca tudo faz sentido, mas enquanto ele não chega, parece que está tudo perdido. Você está me acompanhando? Jesus é essa peça. Então você lê o Antigo Testamento todo, ele talvez não faça sentido nenhum. Por que Deus fez isso? Por que Deus agiu assim? Por que era assim e tal? E aí Jesus entra na história e você fala: por isso. Quando Jesus sobe na cruz como um cordeiro perfeito, ele está agora cumprindo, e ele está agora abrindo o propósito, porque Deus fez esses caras sacrificarem por tantos anos. Porque era uma sombra, era um demonstrativo, era uma revelação que estava sendo progressivamente apresentada para eles, até que chegasse em Cristo. A revelação de Deus é progressiva, e Ele vai se revelando progressivamente até essa última revelação. Você está me acompanhando? Você está me entendendo? Jesus é a revelação. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Agora, essa revelação, uau! Essa revelação, ela ainda está a progredir. Deus começa e fala: vocês vão ter que sacrificar todo ano, toda festa. Daí a pouco ele fala assim: olha, não era bem sacrifício. É mais importante obedecer do que sacrificar, porque o coração vale mais do que o sacrifício. Quando Jesus chega, ele pergunta:
para um mestre da lei: e aí, o que você me diz? Ele dá uma resposta para o mestre da lei, falando que é mais importante, os 2 mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. E o mestre fala assim: bem disseste, mestre, porque amar a Deus e amar as pessoas vale mais do que todo sacrifício, do que toda lei. Jesus fala: olha, você não está longe do reino não, porque está chegando uma nova revelação. Agora Jesus vem e se sacrifica. E ele agora você lembra que o cordeiro era o que tirava o pecado? Ele agora é o que tira o pecado do mundo. Você lembra que o cordeiro era alimento na mesa do sacerdote? Ele é o pão da vida. Você lembra que o sacrifício era para festa? Nós estamos vivendo a maior festa agora. Jesus está salvando o mundo. Então ele entra nesses ambientes, ele começa a entrar em vários ambientes. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei para sempre. Ele é a manifestação de uma revelação que chegou a um ápice, que chegou a um pico. Mas ela não parou ali. Porque ele falou: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Todo dia tome a sua cruz. O sacrifício de Cristo também está mostrando um ambiente em que a gente precisa caminhar diariamente. Quando a gente recebe modelo de adoração, e a adoração tem modelo. Entenda isso, a adoração tem modelo. Existem formas de adorar, formas corretas. Existem formas incorretas. E existe forma de adorar. Então quando eles receberam lá o modelo, que é esse modelo sacrificial, o culto deles era sacrificar. Esse modelo ele vai crescendo e ele vai sendo transformado. Até que um dia uma samaritana chega para Jesus e fala assim: aqui, a gente precisa adorar no monte, onde os nossos pais adoram, ou em Jerusalém, onde os judeus dizem que é preciso adorar. Sabe qual que é o problema? Ela está preocupada em lugar físico. Jesus está abrindo um novo ambiente. Ele fala: olha, eu te digo que vem o tempo e já chegou, que nem lá nem cá, os verdadeiros adoradores vão entrar num ambiente que eu estou abrindo com a cruz. Que não vai ser mais ter que ir lá em Jerusalém adorar no templo, nem subir no monte, nem ir na igreja no domingo. Vai chegar um tempo em que o verdadeiro adorador vai adorar o Pai em espírito e em verdade. Agora olha como é que Deus vai apresentando as coisas. Primeiro ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é Deus de uma família. Depois ele é Deus de 12 tribos. Por fim, ele pede a Moisés para estabelecer um tabernáculo. E como é que se movia o tabernáculo? O tabernáculo ficava no meio, a tribo de Levi ali, 3 famílias na frente, 3 famílias de um lado, 3 famílias do outro e 3 famílias atrás. As 12 tribos. Então quando eles se moviam, eram as 12 tribos ao redor e a glória de Deus ia no meio. Eles se moviam, depois eles montavam o acampamento. Aí Deus vem e dá a planta do templo. O templo agora é um símbolo disso que Deus está mostrando. Você tem o pátio, você tem as 12 portas que simbolizam os 12 filhos de Jacó. E você tem ali no centro a presença de Deus. Por fim, quando quando João está tendo a visão da cidade que desce do céu, ele vê uma coisa diferente. Ele vê as portas, ele vê os muros, mas ele não vê templo. Sabia que no céu não tem templo? Porque o Cordeiro é o templo. A adoração, ela vai além do templo. Esse prédio não é a igreja. Você não é a igreja. Tem gente que fala assim: eu sou a igreja. Não. O apóstolo Paulo ensinou: quando vocês se reúnem como igreja. Igreja é a reunião de santos. A gente reúne aqui e isso transforma esse ambiente em igreja.
Mas se mudar o propósito do prédio, ele deixou de ser igreja. Se isso aqui virar um shopping, virou shopping. Toda vez que a gente entra aqui, se a gente entra discernindo, a gente entra num ambiente de adoração que não é por causa de um lugar, ele é por causa do propósito. Ele é por causa da pessoa. Se a gente esvazia a cruz de Cristo, sabe o que sobra? Só um ambiente de tortura, porque cruz morreu um monte nela. O que define a Cristo não é a cruz, é Cristo que define a cruz. Prega a mim na cruz, irmão, eu não salvo ninguém, eu só sinto dor. A gente tem uma tendência de às vezes querer pegar o objeto e posicionar no mesmo lugar do ser adorado. Esse é um dos grandes problemas. E uma cruz vazia, ela não tem sentido nenhum a não ser de dor. É por isso que religião é muito chato. Porque é você tentando subir numa cruz que não tem Cristo. Então só sobra a dor da cruz, uma tortura humana. Lembra que a cruz era a forma do Império Romano matar as pessoas? Coisa de homem, irmão. Religião é a mesma coisa, é cruz sem Cristo. Tem dor, tem cravo, tem coroa de espinho. Parece Jesus, mas se não tem Jesus, só sobrou a dor. Não tem ressurreição, não tem rasgar do véu, não tem intimidade, não tem próxima geração. Por isso que o rei Ezequias tem que quebrar Neustã. Quem sabe quem é Neustã? Neustã era uma cobra que Moisés levantou lá no deserto. O pessoal murmurou, começou a ser picado pelas cobras peçonhentas. Aí eles falaram: Moisés, nós estamos morrendo. Deus falou: levanta uma cobra de bronze num poste. Ela era um símbolo de Cristo. Então quem era picado pela cobra olhava para a serpente de bronze e era curado, não morria. Daí a pouco aquilo virou um deus dentro de Israel. Eles chamavam ela de Neustã. Eles adoravam aquela imagem. Porque o objeto da adoração, porque o que não tem vida passou a ter o lugar junto do que é adorado, do Deus do céu. Então, irmão, se você está vivendo o evangelho de uma forma que está te cansando, que está sendo chato, que está doendo, que, meu Deus, que luta vir no culto, meu Deus, como está difícil, deixa eu falar uma coisa. Talvez você pegou a cruz e deixou Jesus. Acha ele de volta. Igual Maria e José vão lá em Jerusalém, chega lá no templo, vai embora e deixa Jesus para trás. Não, já adoramos, vamos embora. Mas cadê Jesus? Volta, vamos buscar ele. Esquecemos. A gente tem que voltar no lugar da adoração, porque do lugar da adoração você não leva o objeto, você leva Jesus. Se você leva Jesus, na verdade Jesus que te leva, aí você está certo. Eu estou indo com Jesus. Esse é o grande problema do que a gente faz com a sombra, com o modelo. Às vezes a gente quer não entender que Jesus é o modelo de todo homem, para tudo que faz. E aí a gente quer pegar o objeto que está junto e colocar no mesmo ambiente. E a gente fica cheio dos nossos misticismos, das nossas crendices gospel. E não muda, e só dói, e só sofre, e só é chato. Jesus veio para ser um modelo de homem. Já ouvi dizer que homem não chora? Jesus chorou, irmão. Homem chora sim. Homem chora. Nós como homens, e agora entenda que eu estou falando de homem como humanidade, a gente precisa aprender a chorar. A gente precisa aprender a
olhar para a dor e se compadecer dela. Jesus também era um homem que se alegrava. Está escrito que ele foi ungido com óleo de alegria mais que todos seus companheiros. Imagina o sorriso de Jesus. Imagina o sorriso de Jesus. Eu estava assistindo aquele filme do apóstolo Paulo. Quem já viu esse filme? Pouca gente, está no Netflix, assiste, vale a pena. Bom, vou te dar um spoilerzinho, mas é um spoiler que você já saberia. No fim, Paulo passa pelo martírio, ele morre. Então ele chega num ambiente assim, e quando ele olha para trás, meu Deus, vem descendo Jesus dos montes, na direção dele. Irmão, eu chorei igual um menino pequeno em casa. Meus meninos estão assim, tá tudo bem, pai? E eu sou doido com ele. Só de imaginar ele vindo para perto de mim, irmão. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso de pouca coisa para me emocionar. Só falar um pouquinho dele perto de mim que eu já fico doido para chorar. Eu sou apaixonado com ele. Ele é meu modelo. Ele é meu herói. Jesus era um homem de carne e osso, irmão. Ele aparece para os discípulos depois de ressurreto, eles acham que ele é um fantasma. Ele vai passar lá por sobre as águas, eles acham que ele é um fantasma. Ele fala assim, não, sou eu mesmo. Põe a mão. Pode tocar. Tem alguma coisa para comer aí? Jesus não veio te ensinar a ser espírito. Ele veio te ensinar a ser homem. A gente só precisa dar propósito à nossa humanidade. Porque quando Deus te criou, Ele não te criou espírito, Ele te criou homem. Falou, olha, cuida dos animais, cuida do jardim. Seja homem, cuide da sua esposa. Trabalhe, me adore, esteja conectado em mim. Pode comer todos os frutos, pode comer à vontade. Seja homem, seja humano. De vez em quando a gente é tão espiritual, irmão, que quem precisa da cura que a gente carrega não pode chegar perto. A gente precisa ser homem. E Jesus foi um homem que morre. Fala comigo assim, eu preciso morrer? Fala, eu preciso morrer. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, você precisa morrer. Todo dia você precisa morrer. Todo dia, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que Jesus está fazendo na cruz é um símbolo de todo dia. Todo dia. A gente precisa morrer. O pastorzinho falou um negócio interessante aqui. O maior favor que você pode fazer para uma semente é enterrar ela, matar ela. Porque se a semente cai na terra e não morre, ela fica sozinha. Mas se ela morrer, ela frutifica. Então, você é semente, irmão. Morre. Pelo amor de Deus, vê se morre. E é interessante que quando Jesus está caminhando para um ambiente de morte, e Jesus tinha muita clareza no que fazia. Eu vou ser rápido, eu já vi que meu tempo está estourado, eu vou ser rápido. Mas Jesus tinha muita clareza no que fazia. Está escrito em João 13, que Jesus, sabendo que vinha do Pai e que voltava para Ele, tomou uma atitude. Então Jesus estava caminhando e ele tinha uns propósitos claros na mente. Ele tinha um propósito em vida. Ele precisava passar aquele coração para alguém. Esse era o propósito de vida. Um dia eu perguntei para uma pessoa assim, qual que é o seu maior propósito na terra? Ele falou, ganhar gente para Jesus. Eu falei, quase. O seu maior propósito na terra é produzir outra pessoa que seja tão apaixonada por Jesus quanto você. Esse é seu propósito. Meu pai falou aqui que o produto, o fruto final de uma laranjeira não é uma laranja, é outra laranjeira. E Jesus está ligado nisso. E ele sabe que para ter uma vida com propósito, a morte tem que ter propósito.
A gente fica vendo gente correndo atrás de um motivo para viver, uma razão, um propósito para viver. Encontra um para morrer, irmão, que seja... Você vai definir sua vida e você vai ver qual que é o propósito dela. Jesus, sabendo que vinha do Pai, mas que ia voltar para Ele. Sabendo que isso era uma passagem, que isso era um tempo curto, que Ele estava aqui para fazer uma parada e ir embora. Ele tomava atitudes. E aí uma mulher vem e quebra um perfume sobre ele, e o pessoal começa a discutir, poxa, podia ter dado esse perfume para os pobres. Ele fala assim, não diga isso, sabe por quê? Ela fez isso como uma preparação para a minha morte. Esteja preparado para morrer, porque Jesus estava. Se você não tem razão para morrer, quando você morre por razão nenhuma. Jesus falou assim, o que eu direi nessa hora, se foi para exatamente isso que eu vim? Eu vim para morrer. Está escrito que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Irmão, está ordenado, nós viemos para morrer. Por que vale a pena morrer? Por que causa? E quando você descobrir essa causa, você vai se parecer mais com Cristo, com o modelo. Sabe o que é louco a respeito de Jesus? Vou ler o texto de novo para você. 26 está escrito assim, estava escrito na acusação contra ele, rei dos judeus. Irmão, até na acusação de Cristo ele era rei. Até na acusação dele estava o propósito lá. Todo mundo vai passar pela cruz. Na cruz você tem duas escolhas. Jesus foi crucificado com dois ladrões, 2 transgressores, 2 bandidos. Na cruz você pode ser ladrão ou padrão. O ladrão, como está escrito, ele vem, senão para roubar, matar e destruir. O padrão vem para dar, ressuscitar e construir. Uau! Tá pegando, irmão? Dá um glória, para eu entender que você está pegando esse negócio. O ladrão não é o diabo. A gente usa esse versículo e fala, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Não é isso que o texto diz. O texto diz o seguinte, João 10:1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então deixa eu te explicar um negócio. Aquele que entra no aprisco e não passou pela porta, ele é ladrão. Por isso que cruz sem Cristo é tortura. Quem quiser passar para dentro do aprisco sem passar por Cristo, não é ovelha. Versículo 7, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta. Para entrar no meu aprisco como ovelha, tem que passar pela porta, eu sou a porta. Eu sou o padrão, o modelo, tem que passar por mim. E aí ele entra no versículo 10, o ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Para a gente fechar, estou acabando. O padrão vem para dar a sua vida, diferente do ladrão. Amor não é respeito de receber, ou de ter, ou de possuir. Esse amor doentio, ciumento, que possui, que manda, isso não é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amor é respeito de dar. Então quando você morre, no dia que você não morre, presta atenção no que eu estou falando. Jesus falou assim, ninguém tira a minha vida, eu dou.
Tem um dia que você vai morrer fisicamente, irmão. Isso aí é lei. Mas hoje, quando você acorda pela manhã, se Deus te deu aquele dia inteiro para você viver, ninguém te toma, porque o que Deus dá, ninguém toma, certo? Está me acompanhando? Então, para alguém tirar a sua vida, você vai ter que escolher? Dar. Então, você acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou morrer. Eu vou servir alguém e em vez de receber, eu quero dar. Negue-se a si mesmo todo dia, tome a sua cruz. Então, o padrão vem para dar. Você não acorda pensando: Deus, o que tem para mim hoje? Você pensa: Deus, o que eu tenho para dar hoje? O padrão vem para ressuscitar. Jesus declarou em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está falando no Sermão do Monte, ele fala assim: está escrito na lei de vocês que aquele que matar, ele é réu. Mas deixa eu falar uma coisa: se você chamar o seu irmão de tolo, se você falar mal do seu irmão, você já é réu. Irmão, você não veio aqui para entregar uma palavra de morte, você veio para entregar uma palavra de vida. De dentro de vocês fluirão rios de águas vivas. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Para que ter vida em abundância se você só tem uma? É porque o que abunda, você entrega para o outro. Você está aqui para entregar vida, vida, vida. Aí Jesus chega para a samaritana e fala assim: dá-me de beber. Dá-me de beber. Sabe o que ela entrega? A água turva, suja que está dentro dela. Ela começa, ó. Ela está dando a água que está dentro dela ali, ó. E Jesus fala: se você soubesse quem fala contigo, você me pediria e eu te daria água viva. E ela fala: me dá para eu não ter que voltar no poço. Não é isso não, maluca. Não é isso não, cabeção. É essa palavra. Então, irmão, chega perto do outro, faz um elogio, dá uma palavra de vida, faz uma afirmação, confirma ele em Deus, olha para a identidade. Vão viver, vão dar vida, vão ressuscitar, vão reavivar as pessoas. E a última coisa que o padrão faz é construir uma morada. Jesus olhou para Pedro e falou: você é pedra. Irmão, pega um monte de pedra e coloca num canto, ou pega um monte de tijolo e empilha num canto, você nunca vai chamar de muro. Agora pega um monte de tijolo e constrói com eles, pinta, você nunca vai chamar de monte de tijolo. Você vai chamar de construção, de muro, de casa, de parede. Quer construir? Passa cimento aí no seu lado, gruda no irmão. Aprende a viver como igreja. Aprende a ser um com o próximo. Jesus falou: a minha oração é para que vocês sejam um, assim como eu sou com o Pai. A gente precisa aprender, ó, a andar para o mesmo caminho, a ser, não um monte de tijolo, mas um muro. Muro protege, muro protege, irmão. Monte de tijolo dá bicho, dá escorpião, dá aranha. Corta um pedaço da sua mão e joga fora, ela apodrece porque está fora do corpo. Você nunca vê um pedaço de uma mão no chão e fala: o que é aquilo? É um corpo. Não, é uma mão. Mas se colocar no corpo, você olha para pessoas e fala: é um corpo. Então, para a gente ser pedra que está cumprindo o propósito, que está sendo construído de acordo com a pedra angular, a gente precisa estar junto, grudado um no outro, argamassa, construção. E o texto termina dizendo que ele foi contado entre os transgressores. Isso repete uma profecia que está em Isaías 53. Vou deixar você ler em casa. Mas a profecia começa falando: quem creu na nossa mensagem? E ele vai descrevendo a morte de Cristo. Ele era um homem de dores. Homem que as pessoas não queriam nem olhar, eles viravam o rosto. Não tinha nada agradável nele, ele estava todo moído. Foi o prazer de Deus moê-lo
em prol de nós. E ele foi contado entre os transgressores. Sabe qual que é a diferença de transgressor para transgressor? Cristo. Tinha 2 ladrões na cruz com ele. Um reconheceu ele nesse estado. Cara amassada, machucada, coroa de espinho, cravo nas mãos, todo moído, morrendo, sofrendo. Ele olhou para ele e falou: ó Deus. E aquilo mudou a cruz dele. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então eu queria te deixar essa mensagem. Você já pode ficar de pé, eu já vou orar. O louvor nem precisa, mano. Já vou assim, ó. Mas eu queria deixar essa mensagem. O modelo é Cristo. E se a gente perder Cristo, a gente tem uma cruz que só traz dor. Mas se a gente encontrar a Cristo, a gente tem lugar no paraíso. A gente se torna padrão para o outro. Jesus, naquele momento de cruz, ele era uma demonstração de toda fraqueza, fragilidade humana. Mas alguém conseguiu ver Cristo nele. De vez em quando as pessoas vão olhar para nós e nós vamos estar cheios das nossas fraquezas humanas, porque nós somos humanos. Mas se a gente estiver numa cruz que tem propósito, as pessoas vão conseguir ver Cristo na gente. Mesmo a gente ferido, amassado, moído, sangrando. Se tiver propósito, se tiver cruz com Cristo, a pessoa vai olhar para você e falar assim: cara, onde você estiver indo, eu quero ir. Me leva também. Lembra de mim, ora por mim. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Então estende a sua mão, eu vou te abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui hoje. Senhor, eu declaro que a sua imagem vai ser impressa em nós. Cada um de nós, Pai, que recebeu essa palavra hoje, Pai, que sentiu o teu poder e o teu fluir aqui, Pai, que isso, meu Deus, que isso nasça dentro de nós como uma luz que toma todo o nosso ser. Eu declaro, Pai, uma construção de identidade de Cristo em nós. O Senhor é o nosso modelo de homem, Senhor. Que nós possamos te imitar em tudo, Pai. Como disse o apóstolo Paulo, Senhor, ser seu imitador, Pai. Para que alguém possa olhar para nós e quando nos imitarem, Pai, imitarem a Ti. Serem nossos imitadores porque somos imitadores de Cristo. Nós somos os Cristos na terra, Senhor. Nos dá, Senhor, nos dá dessa unção, desse poder. Nos dá, Pai, esse poder, Pai, para que as pessoas possam Te reconhecer em nós. É o que eu te peço hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Com sua mão ainda estendida, eu te abençoo em nome de Jesus. Vai em casa, vai para casa em paz, debaixo da cobertura do Senhor. Você tem uma semana de vitória e de bênção. Que haja boas notícias essa semana para você, em nome de Jesus. Que você seja protegido do homem mau, do homem violento. Que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão profunda com o Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai com Deus.